Amados irmãos, nós abramos o texto de Malaquias, capítulo 3. Nós iremos fazer uma exposição do texto, buscar assim, versículo 6. A maioria dos comentaristas afirmam que esse texto, o versículo 6, deveria iniciar o texto. Então nós vamos tirar ele como coração do texto. Versículo 6, Malaquias 3, 6. O culto em ações de graças, eu coloquei a temática, o tema, a providência extraordinária. E nós vamos fundamentar o nosso texto no versículo 6 e assim fazer uma árvore, trazendo e formando argumentos dentro desse versículo e fundamentar a ideia total do livro, juntamente fazendo aplicações dentro da exposição bíblica. E assim nós vamos fazer uma árvore trazendo assim textos, fundamentando a ideia, a questão da imutabilidade de Deus, a sua fidelidade, a sua aliança eterna, e fazendo-nos mostrar que um Deus pactual e um Deus que não muda. Diz o texto, porque veja a expressão enfática do texto, o Senhor, Yahvé, não mudo. Porque por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Observemos assim o texto, Yahvé é um texto pactual, né, mostrando assim o Deus da aliança. E é um tema que percorre o livro, dos capítulos 1 até o capítulo 5. Ele percorre esse texto e vai mostrar dentro dessa narrativa a grandeza de Deus para nós, a soberania de Deus. E assim nós queremos destacar isso para nós, para que possamos assim agradecer pelo Deus imutável que nos dá segurança. Amém? Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos dá segurança. O Senhor não nos deixou sozinhos na jornada. Por isso pedimos ao Teu Espírito Santo que paire nos corações. Que o Espírito Santo, Ele governe o meu coração. Paire nesta noite, em o nome de Cristo. Amém? Amados irmãos, é interessante que o nome Malaquias, a terminologia do nome é o meu mensageiro, e nós queremos destacar, assim, a priori, mostrar para vocês que no capítulo 1 já nos fala sobre a sentença pronunciada ao Senhor por Israel por intermédio de Malaquias. E o versículo diz, eu vos tenho amado, uma afirmação, eu vos tenho amado. Observe o texto lá que nós lemos, eu não mudo. Veja a expressão aqui, eu vos tenho amado. Lá no versículo 6 diz, eu não mudo, eu não mudo. São expressões enfáticas no texto, falando assim do amor duradouro, eterno, inspirado de Deus, um amor que começou no passado e percorre a história. Então nós podemos destacar nesse versículo isso, mostrando esse amor para o povo eleito. Posteriormente, você vai perceber também, dentro dessa caminhada cristã, dentro dessa senda que o texto percorre, que o texto vai nos mostrar também que o amor de Deus ele é duradouro, porque a ira de Deus não vai ficar para sempre em Israel. A ira de Deus se vem sobre Edom, mas Israel é a paz e a alegria do Espírito Santo, a paz e a Deus vai fortalecer esse povo, e a sua ira não vai ficar para sempre. Posteriormente, o texto vai mostrar a soberania de Deus. No versículo 5, os vossos olhos verão e direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Observemos isso no versículo 5. Grande é o Senhor fora dos limites de Israel. Observemos que a expressão Senhor dos Exércitos, tem 24 vezes nesse livro. Em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento, vamos ver em torno de 300 vezes. Mas aqui é 24 vezes a ênfase. Depois o texto vai nos falar sobre o nome de Deus, que Israel estava envergonhando o nome de Deus com suas ofertas defeituosas. Isso aqui é um pano de fundo que nós podemos destacar nesse capítulo 1. No capítulo 12, já foi exposto pelo pastor Jorge,
O texto vai falar também dos sacerdotes, do cumprimento da falha, o fracasso espiritual de cumprir a lei de Deus parcialmente. Isso também está no capítulo 2. Também a deslealdade no casamento, isso também falou a infidelidade no capítulo 2. Vemos também esse ponto de quebra de aliança. E quando chega num capítulo que vamos expor para vocês, no versículo 17 do texto, há uma pergunta: enfadais o Senhor com vossas palavras. Versículo 17. E ainda dizeis: em que o enfadamos nisto? Que pensais? O que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada? Onde está o Deus do juízo? Essa pergunta vai ser respondida. Onde está o Deus do juízo? Enfadais o Senhor com vossas palavras, ainda dizem que enfadamos? Nisto pensais. Essa é a expressão. Qual era o enfado? Qual era o pecado? Qualquer que faz mal passa por bom aos olhos de Deus. Era a mesma, faz menção ao texto de Salmo 73. Deus, eles não aceitavam de forma nenhuma ver a nação persa prosperar. Vamos dizer, um governo oprimindo. E eles diziam assim: Deus não está vendo isso? Onde está o Deus justo? O Deus que o profeta Abacuque falou, que não tolera a opressão. Cadê Deus na história? E aí há esse confronto. E quando chega no versículo 14 do capítulo 3, ele diz assim: e vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. É nesta linha aí que o povo está murmurando, está não coração endurecido, pecando. Nos versículos anteriores nos fala sobre a deslealdade do casamento, a infidelidade também dos sacerdotes, quebra de aliança. E a resposta do capítulo 3 em diante está nessa pergunta final: onde está o Deus do juízo? Aí Deus vai falar. Onde está esse Deus? Onde está esse Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Cadê Deus? Onde está Deus? Onde está o teu Deus? É nessa pergunta que vai sair o capítulo 3 respondendo toda essa situação numa argumentação clara e precisa para nós. E isso nos ajudará a ver que Deus provou o seu amor. Nós já falamos isso. E eis que o envio o meu mensageiro. A primeira lição que nós vamos destacar aqui para nossas vidas é que Deus age no tempo, dentro da sua vontade soberana. Não adianta eu e você sermos crentes precipitados e impacientes. Deus age no tempo, Ele continua agindo, em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel em todas as coisas. Então, meus amados irmãos, eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Diante de mim. De repente, virá no seu templo o Senhor a quem vos buscais, o anjo da aliança a quem desejais, e eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2 e 3. O texto vai fazer essa linha entre, primeiro, o mensageiro João Batista, o Messias, e a volta também de Cristo dentro desse parâmetro para julgar as nações, porque Ele é soberano em todas as coisas. Quando o texto nos diz, eu fiz questão de dar uma olhadinha na língua original, quando o texto ele vai parar, Ele preparará o caminho do Senhor, Ele é o Deus que vai limpar, é a ideia do texto,
Purificar é a ideia, o profeta, o mensageiro vai preparar o caminho de Deus, limpar, tirar os obstáculos. Os obstáculos, essa é a ideia aqui do texto. Pegando isso de Van Groningen, comentarista do Antigo Testamento, Deus vai limpar. Então essa é a ideia, preparar o caminho de Deus. Deus vai limpar. É a ideia de você, que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, de despojamento, purificação. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que esse é um Deus que age com todo poder e glória. No versículo 2 a 3, nesse julgamento, quem poderá suportar o dia de sua vinda? É uma pergunta. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives, como a potassa dos lavandeiros. Aqui é a ideia como fosse o sabão, ideia de purificação, purificação. Então, Deus age no tempo. Aquele povo diz, onde Deus? Cadê o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Aí a resposta foi essa. No seu tempo, de maneira de repente, Deus vai agir. E o texto vai mostrar que ele vai agir de maneira veloz também. O texto vai mostrar no versículo 3, de maneira clara, a sentenciar como derretedor de purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Então, lembra da mensagem da semana passada que o pastor pregou? Deus, primeiramente, nos santifica. Nós buscamos a santificação em primeiro lugar. Deus quer, em primeiro lugar, que eu e você nos apresentemos como corpo santo. Como diz Paulo, Romanos 12, apresentei-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo. Primeiro, o adorador se apresenta em santidade, para depois ofertar. Primeiro, você se apresenta a Deus em oração, quebrantamento, buscando a face de Deus, se apresentando em oração. É a ideia de purificação. Deus vai purificar os corações, para que possamos, pelo processo de santificação, agradar ao nosso Deus. Deus é santo, perfeito, irmãos, e Ele vai nos santificando aqui por meio da sua palavra, por meio do seu poder, por meio das orações. Nós devemos agradecer a Deus. E diz o texto, então, oferta, versículo 4, de Judá e de Jerusalém, será agradável ao Senhor. Então, um povo santo ofertando, como diz o texto, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Não sei se vocês lembram daquele canto, eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. É um chamado ao arrependimento, o texto nos fala. Posteriormente, chegar-me-ei a vós outros para o juízo e testemunha veloz. Aí o texto vai mostrar a mistura, o sincretismo, Israel em pecado. Alguns comentaristas falam, e cito o texto de Pedro, que o juízo começa pela casa de Deus. E aqui o texto, eu destaco, o texto vai falar aquilo que estava acontecendo, o povo se separando, casamento misto, adultério, e o texto vai mostrar sobre contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário dos jornaleiros, e oprime a viúva e órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. A ênfase está no Senhor dos Exércitos. Então, veja que é testemunha veloz. O julgamento de Deus vem. Essa é a resposta. Deus age no tempo, conforme a sua soberania, em nome de Jesus. Diante de qualquer contexto que você possa viver, como diz o Salmo 37, indignado, impaciente, com inquietações violentas na alma, não irá resolver. O que vai resolver é aguardar e entendermos que Deus age no tempo conforme a sua vontade. Deus age no tempo. A providência de Deus é extraordinária porque ela não fracassa, ela não falha,
ela é ordinária, ela é poderosa, ela é onipotente, ela é grandiosa. A providência de Deus não falha, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem e eternamente. A providência de Deus, meus irmãos, é porque eu, Senhor, não mudo. Não mudo. A sua aliança é eterna. Essa providência de Deus é extraordinária. E aqui nós vamos destacar porque a providência de Deus é extraordinária. Diante desse processo de fracasso espiritual, vem o julgamento de Deus, vem o poder de Deus para julgar, e testemunha veloz contra os feiticeiros. E aí Deus vai se apresentar, vou apresentar alguns pontos para nós agora, para nós nos mostrarmos o Deus gracioso e incansável. Deus é gracioso e incansável. Faz um convite gracioso para nós e para aquele povo. E esse convite de Deus é gracioso em primeiro lugar, porque nosso Deus, irmãos, ele diz o texto, a desobediência de Israel é longa na história. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar? Veja que a providência de Deus é graciosa, porque Deus faz um convite para que o povo se arrependa e voltem, porque Deus está pronto para perdoar, para cuidar. E o povo, ele no seu cinismo, dizem, na sua insinceridade, eles não reconhecem os seus pecados. Observemos, meus amados irmãos, que a ideia é de servir, adorar e buscar a Deus com sinceridade. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E Deus, ele se apresenta, está pronto para perdoar. E o texto nos diz, desde os vossos pais, a desobediência é longa. Mas Deus diz assim, eu vos tenho amado. Amém, meus irmãos? Deus se apresenta para restaurar aquele povo e se apresentar passivo diante daquela situação, dando paz no coração, porque quem não busca o arrependimento profundo no coração não tem paz. Não tem paz. Quem vive sem um arrependimento profundo não tem paz. Precisa se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus, se quebrantar de todo o coração e buscar refúgio para a sua alma em Jesus Cristo. Busque Cristo nesta noite, em nome de Jesus. Busque o Senhor da história. Ele morreu na cruz por você. Se arrependa dia a dia dos seus pecados e busque-o de todo o seu coração em arrependimento. Busque demonstrar o seu amor e o seu serviço para o Senhor. Amados irmãos, eu preparar essa mensagem, eu refleti uma coisa. Se Deus morreu na cruz por mim e por você, não existe desgaste em você servir a Deus e dizimar de todo o coração. Não existe desgastes de entregar a sua vida dia a dia para a glória de Deus. Não existe desgaste em você ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas ao Senhor. Buscar a Deus em arrependimento e demonstrar numa atitude em que haja o fruto se manifeste. O arrependimento em que o fruto se manifeste, os dízimos e as ofertas que estavam sendo roubadas diante de Deus. A ideia de Wisber, na sua homilética, é roubando a si mesmo e roubando os outros. É a homilética de Wisber, roubando a si mesmo e roubando aos outros. Amados irmãos, é um grande desafio para mim e para você, mas utilizando a frase de Charles Spurgeon, quando diz assim, não existe desgaste
devo desgastar a minha vida a serviço do Senhor. Se você entrega o seu coração a Deus em arrependimento, vale a pena servir a Deus e o adorar de todo o seu coração. Então, o perdão é gracioso, porque vem da parte do nosso Deus. É um Deus que vai curar a ferida de um povo que, ao longo da história, está falhando em desobediência. Deus vai demonstrar que está pronto. Tornai-vos para mim. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizer, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Em que te roubamos? Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Amados irmãos, a voz profética do mensageiro era importante para sarar as feridas, sarar e curar o povo de uma liderança que estava corrompida. Observe um ponto aqui. A ênfase do livro é um profeta falando, Malaquias, o meu mensageiro. Ponto. O texto vai falar da vinda de Deus para julgar e purificar. Ponto. Posteriormente, Deus vai falar uma mensagem graciosa de perdão. O perdão incansável de Deus, de bater no coração, bater incansavelmente para que haja arrependimento. Ponto. Posteriormente, você vai observar que o texto vai falar coisas extraordinárias para nós, com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazeis todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, aprovai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, Deus é imutável. Deus não falha no seu propósito, Ele não fracassa. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Deus é soberano, Ele não falha. Provai-me nisso, diz o Senhor. É um texto isolado. Nós não vemos esse texto sendo repetido em outros livros. É isolado, observe, provai. E existem alguns exageros de interpretações desse texto. Nós não temos ousadia para chegarmos e dizer assim, pedir prova a Deus. Mas podemos tirar uma lição desse texto e dizer assim, eu vou buscar ser obediente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou buscar viver uma vida de obediência, confiar no Deus imutável e na sua fidelidade. Podemos assim destacar e crer nisso e confiar em Deus. E podemos dizer, meus amados irmãos, que eu e você, o homem sai de uma situação pecaminosa no mundo, na bebedice, no estrago da vida, se desgastando, se acabando, bebendo, fazendo todas as coisas horríveis. A graça o alcançou, incansavelmente, e o restaurou. O homem não pode bloquear aquilo que é de Deus. Não bloqueie aquilo que é de Deus. Porque aquilo que é de Deus é de Deus. Deus operou o maior milagre, a sua salvação, em nome de Jesus. Deus operou aquilo que é soberano sobre nossas vidas, a sua salvação. Lhe chamou, converteu, mudou. Promessa de vida eterna, vida santa. Vida onde o Espírito nos guiará, em nome de Jesus. Amados irmãos, a providência de Deus é extraordinária porque Deus nos surpreende. Teve um caso na igreja presbiteriana de Mossoró. Nós, um culto matutino há mais de 5 anos, todo domingo indo para o culto matutino, não, de segunda a sexta, os cultos matutinos. Todo mundo que tinha crise ia para o culto matutino para Deus resolver os problemas. Como se Deus resolve as coisas. Mas depois o povo desaparecia, nunca mais aparecia.
Era situação assim, o povo ia para o matutino e nunca mais faltava ir um mês, quando resolvia, sumia. Então, isso mostra, meus irmãos, ingratidão. Era isso que esse povo estava vivendo, coração ingrato a Deus. Nós devemos adorar a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus não muda, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é grande sobre todas as coisas. Ele é o Deus que opera em nossas vidas milagres. A providência de Deus é extraordinária. Ele se manifesta para abençoar a sua família, a sua casa. Devolver a você aquilo que o pecado estraga, traz paz e renovo para nossos corações. Amados irmãos, quero destacar para você, para estar encerrando a mensagem, mostrando para você, quero aplicar a nossa final mensagem a toda a igreja, mas de preferência a nossos irmãos aniversariantes. Temos aqui um casal, como já foi falado, e temos aos nossos irmãos. E eu pensei assim, quando nós chegamos a uma certa idade, 42 anos, não é? É a providência extraordinária de Deus. Amém, meus irmãos? É o cuidado eterno de Deus. Existe manifestação da graça de Deus, o poder de Deus na vida. E o texto que eu quero assim fechar todo o argumento é esse. Então os que temem ao Senhor, versículo 16 do capítulo 3, falavam uns aos outros, ao Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para que os temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Quero destacar isso aqui. Alguém que Deus reconheceu o seu serviço, em nome de Jesus. Alguém que completa 42 anos, ou mais anos, que Deus lembra. Mesmo diante das crises e das lutas, permaneceram fiéis diante de Deus. Esse texto aqui está escrito é a ideia do Apocalipse, aquilo que está escrito no livro da vida. Escrito pela mão de Deus. Amém, meus irmãos? Escrito pelo Senhor. Deus não esquece dos serviços dos santos. Deus é fiel. É o que está em Isaías 49:16. Gravei o teu nome nas palmas das minhas mãos. Gravei o teu nome na palma das minhas mãos. Isaías 46:16. Talvez você serve a Deus. Deus lembra. Em nome de Jesus. Talvez você diga, não tem respostas para determinadas coisas. Mas Deus lembra. Deus lembra. Farei um memorial. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. É uma reunião de gratidão, exemplificando, ilustrando aqui, uma reunião, e falavam e diziam. Havia um momento de pessoas diante daquela apostasia, mas tinha crentes fiéis, firmes. E Deus ouvia. E Deus lembrava. A providência de Deus é extraordinária para cuidar. Amém? A providência de Deus é extraordinária para cuidar dos seus. O tempo passa, mas Deus não esquece. Deus grava na palma das mãos. Deus grava. Grava a sua vida, a minha vida. Ele se manifestou de forma
Ele age na história, é o Deus que age no tempo. Em segundo lugar, é um Deus que derrama a sua graça incansavelmente, e é um Deus que não esquece de nós. Deus não esquece, em nome de Jesus. Talvez você passe tempo e diga: Deus não esquece dos seus filhos nessa terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Este é o encorajamento para você servir a Deus, adorar a Deus, porque Deus não esquece. Deus não esquece. Deus é fiel. Continue servindo e persevere em servir. Persevere em demonstrar em resposta ao amor de Deus imutável. Continue, 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 em nome de Jesus. Os obstáculos vão surgir, as batalhas vão vir, as guerras surgem, lutas internas e externas, mas continue, porque Deus é fiel.